Ao retornar à sua paróquia, o padre Petar reúne seus paroquianos, com a voz trêmula sob o peso da inspiração divina. Com convicção inabalável, ele compartilha a revelação que lhe foi confiada. A sala está cheia de emoção. Lágrimas escorrem pelos rostos enquanto os corações lutam com a gravidade da mensagem. Embora a perspectiva de tribulações iminentes inspire medo, a promessa da Virgem acende uma chama de esperança em todos eles. Precisamos nos preparar, declara o padre Petar, com os olhos brilhando de determinação. A Virgem nos mostrou o caminho. Suas palavras ressoam além das paredes da igreja. A unidade se torna o grito de guerra. O fim das divisões baseadas em raça, credo ou nacionalidade. A humanidade é chamada a ser uma família sob Deus. Uma onda de fortalecimento espiritual percorre a Assembleia, alimentando um movimento enraizado na ação coletiva e na fé inabalável. A oração, especialmente o Santo Rosário, surge como a pedra angular desta cruzada. O que antes era um simples ato de devoção, agora simboliza a resistência contra a escuridão que ameaça consumir o mundo. Em todos os continentes, as pessoas se reúnem em oração, invocando proteção divina e construindo uma fortaleza impenetrável de fé. Em tempos de crescente incerteza, São Miguel Arcanjo se apresenta como um formidável defensor contra as forças do mal. A orientação da Virgem é inequívoca. A consagração a São Miguel é essencial para resistir às sombras que ameaçam o mundo. Lares e famílias ao redor do mundo ficam sob sua proteção, aprofundando sua conexão com o divino. Orações a São Miguel se tornam rituais diários, enchendo lares de esperança e coragem. Sua imagem majestosa e resoluta é uma prova de que os fiéis nunca estão sozinhos, guiando-os pelas tempestades mais ferozes da vida. O padre Petar lembra a todos que ouvem que a fé é sua maior arma. À medida que as orações de consagração se espalham como fogo, uma rede invisível de luz e amor conecta fiéis ao redor do mundo, transcendendo fronteiras, idiomas e origens. Este movimento espiritual global anuncia o início de uma nova era. Sinais de transformação aparecem em todos os lugares. No México, erupções vulcânicas sacodem a terra. Na Colômbia, chuvas torrenciais submergem cidades inteiras. A Espanha enfrenta agitação social, enquanto a Venezuela luta contra o colapso econômico. Mas mesmo no desespero, a fé brilha mais forte do que nunca. Da Costa Rica à Argentina, comunidades estão se unindo em solidariedade, encontrando unidade na esperança e na fé, apesar das tensões políticas. Em meio a tudo isso, a mensagem da Virgem Maria permanece firme. Você não está sozinho. Deus caminha ao seu lado, mesmo nas horas mais sombrias. A segurança deles fortalece os corações, permitindo-lhes enfrentar as adversidades com coragem. O padre Petar implora aos fiéis que se lembrem de que a vida terrena é passageira, um prelúdio para a eternidade. É essa perspectiva eterna que nos dá força para suportar cada provação. Agora é o momento de responder a esse chamado, unir-nos na fé, rezar. Graça. O padre Petar descreve a súplica da Virgem Maria como um profundo convite para redescobrir o poder unificador da comunidade, um convite que nos chama a transcender as divisões que nos separam, seja por raça, religião ou nacionalidade, e a trabalhar juntos pelo bem comum. Em um mundo turbulento, o padre Petar continua viajando incansavelmente pelos continentes, compartilhando a mensagem de esperança que lhe foi confiada pela Virgem Maria. Onde quer que ele vá, suas palavras se tornam uma tábua de salvação para os cansados, um chamado para despertar que lembra a todos que as ouvem que graça. O padre Petar descreve a súplica da Virgem Maria como um profundo convite para redescobrir o poder unificador da comunidade. Um convite que nos chama a transcender as divisões que nos separam, seja por raça, religião ou nacionalidade, e a trabalhar juntos pelo bem comum. Em um mundo turbulento, o padre Petar continua viajando incansavelmente pelos continentes,
compartilhando a mensagem de esperança que lhe foi confiada pela Virgem Maria. Onde quer que ele vá, suas palavras se tornam uma tábua de salvação para os cansados, o chamado para despertar que lembra a todos que as ouvem que a fé, a oração e a ação decisiva têm o poder de transformar profundamente o mundo. Em cada cidade que o Padre Petar visita, ele descobre histórias extraordinárias de coragem e fé inabalável. Histórias de pessoas que, apesar da adversidade, se recusam a ceder ao desespero. Uma mãe no México conta como suas orações incansáveis protegeram sua família do caos após um terremoto devastador. Na Colômbia, um grupo de jovens, movidos por um senso de serviço centrado em Cristo, estão se unindo para ajudar comunidades devastadas por enchentes. Na Espanha, uma comunidade fragmentada e dividida encontra cura e reconciliação quando um pequeno grupo de fiéis trabalha para construir pontes e promover a unidade. Na Venezuela, em meio a uma crise econômica devastadora, as pessoas estão encontrando maneiras criativas de apoiar umas às outras, transformando dificuldades em oportunidades para aprofundar laços de amor e serviço. Na Costa Rica, apesar da agitação social, os cidadãos se reúnem em orações fervorosas, invocando proteção divina e se esforçando para trazer paz à nação. Na Argentina, as famílias se dedicam a São Miguel, buscando sua orientação e força enquanto navegam nas águas turbulentas das mudanças políticas e sociais. Essas histórias únicas, porém interconectadas, pintam um quadro poderoso de um crescente despertar espiritual global. A fé surge como fio invisível que une essas experiências, uma força poderosa que conecta as pessoas a algo transcendente e infinitamente maior que elas mesmas. A mensagem da Virgem Maria é clara: o futuro pertence àqueles que se preparam espiritualmente, unindo-se em oração e ação para enfrentar as provações que virão. A transformação começa no coração de cada pessoa. Uma centelha de fé que, uma vez acesa, pode atravessar as noites mais escuras e iluminar o caminho da humanidade em direção a um futuro melhor. À medida que o tempo passa e os eventos previstos pela Virgem Maria começam a se desenrolar ao redor do mundo, o Padre Petar permanece firme em sua missão. Embora a jornada esteja longe de terminar, cada novo dia traz uma esperança renovada. Igrejas cheias de fiéis, comunidades unidas em oração e divisões dissolvidas sob o peso do amor e da fé. Tudo isso é testemunho de um movimento crescente. Uma certeza inabalável arde dentro do Padre Petar. Ele nunca está sozinho. Em todos os continentes e culturas, milhões estão respondendo a um chamado invisível, convergindo em oração unida e propósito compartilhado. Embora o caminho à frente seja íngreme, o Padre Petar carrega uma tocha de esperança. A crença de que a preparação espiritual e a unidade têm o poder de transformar o mundo em algo mais brilhante, mais gentil e mais divino. Obrigado por participar desta peregrinação sagrada de transformação. A presença deles não é meramente passiva, mas um fio condutor essencial na trama da mudança que se desenrola diante de nós hoje. Que seu coração encontre inspiração e encorajamento enquanto caminhamos juntos pelos profundos mistérios da fé. Até que nossos caminhos se cruzem novamente e que as bênçãos de Deus fluam sobre você, como rios de graça. Bem-vindo a este espaço onde a paz e o amor de Cristo abundam. Estamos profundamente comovidos por ter você entre nós. Se essas mensagens lhe parecem familiares, não se esqueça de se inscrever para que possamos permanecer conectados, como uma família global buscando a verdade juntos. Hoje, abordaremos um tema que cativa a humanidade há milênios: a profecia. Junte-se a nós até o final, enquanto descobrimos sua relevância atemporal e implicações transformadoras para nossas vidas. Ao longo da história, as profecias despertaram a imaginação humana, transcendendo fronteiras culturais, religiosas e temporais. A ideia de que certas pessoas podem vislumbrar além do véu do presente, por meio de visões, avisos ou revelações, é a base de inúmeras tradições espirituais ao redor do mundo.
Entre as vozes proféticas modernas, destaca-se o padre Petar Lubitsch, cuja vida e missão estão intimamente ligadas às aparições marianas de Medjugorje. Desde 1981, esta pequena vila bósnia se tornou um farol de esperança, atraindo milhões de pessoas que buscam consolo, orientação e renovação. No centro deste movimento está o padre Petar, a quem foram confiadas mensagens urgentes e transformadoras destinadas a despertar a humanidade. As profecias do padre Petar pintam retratos vívidos de convulsões iminentes, desastres naturais e crises morais destinados a transformar cidades em todos os continentes. No entanto, esses eventos estão longe de ser calamidades aleatórias. Elas contêm profundo significado espiritual. São atos de purificação divina, destinados a despertar a humanidade da complacência e redirecioná-la para seu chamado superior. Com urgência inabalável, o padre Petar nos chama a nos prepararmos, não apenas materialmente, mas acima de tudo, espiritualmente para os desafios que virão. Suas palavras não pretendem incutir medo, mas inspirar reflexão, arrependimento e renascimento. O que distingue as mensagens do padre Petar é sua surpreendente especificidade. Ele fala abertamente sobre terremotos catastróficos que abalarão as fundações de grandes cidades como Madrid, Roma, Cidade do México, Valeta e Munique. Entretanto, esses movimentos sísmicos não são forças naturais aleatórias, mas intervenções divinas destinadas a realinhar o relacionamento rompido entre a humanidade e Deus. Eles servem como um chamado para despertar, incitando-nos a reexaminar nossa vida espiritual e renovar nosso compromisso com a fé. Para aqueles que atendem a esse aviso, essas provações anunciarão um novo amanhecer, um tempo de renovação e profunda transformação espiritual. O tremor da terra reflete a necessidade de uma agitação interior da alma, incitando as pessoas a retornarem a Deus antes que seja tarde demais. Além de prever desastres, o padre Petar oferece orientação para enfrentar futuras provações com resiliência e fé inabalável. De acordo com seus ensinamentos, esses eventos marcam as dores de parto de uma nova era, uma oportunidade de regeneração espiritual para todos que aceitam o arrependimento e se alinham com a vontade de Deus. Os desafios que enfrentamos não têm o objetivo de destruir, mas de purificar, servindo não como um fim em si mesmos, mas como uma porta de entrada para um despertar e renascimento espiritual mais profundo. À luz dessas revelações, o padre Petar implora aos fiéis que priorizem a preparação espiritual acima de tudo. A oração, ele ensina, é a arma mais poderosa que a humanidade possui contra a escuridão que ameaça engolir o mundo. Não se trata apenas de sobreviver ao que nos espera, mas de proteger nossas almas eternas. Por meio da oração fervorosa e sincera, podemos atenuar a gravidade dessas tribulações e obter proteção divina. No centro de sua mensagem está o Rosário, uma devoção católica profundamente estimada. Ao recitar a Ave Maria, o Pai Nosso e outras orações sagradas, convidamos a graça divina para nossas vidas e nos fortalecemos contra o mal. O rosário é mais que um rosário, é um escudo espiritual, uma fonte de força celestial e de intercessão. As profecias do Padre Petar não são meros avisos, mas apelos à ação. Eles nos incentivam a aprofundar nossa fé, fortalecer nossas mentes e retornar a Deus com devoção inabalável. Embora essas previsões possam parecer assustadoras, elas estão repletas de uma profunda promessa de esperança. Para aqueles que respondem com arrependimento genuíno e fé firme, essas provações abrirão um caminho para uma era de alegria e paz sem precedentes, enraizada na tradição mariana. A ênfase do Padre Petar no Rosário evoca os repetidos pedidos da própria Virgem Maria, que há muito tempo incentiva a humanidade a rezar o Rosário em busca de proteção e paz. Nestes tempos turbulentos, marcados pelo declínio moral e pelo perigo físico, ele considera o Rosário essencial para a defesa espiritual. Sua mensagem é urgente e se concentra em uma crise global de fé e moralidade.
Padre Petar alerta sobre declínio espiritual generalizado, corrupção sistêmica e crescente agitação social. Esses sinais, diz ele, apontam inequivocamente para a proximidade do fim dos tempos, um período em que a bússola moral da humanidade parece cada vez mais quebrada. Entretanto, suas palavras não pretendem nos paralisar com medo, mas inspirar uma ação espiritual decisiva. Ele clama por arrependimento, implorando à humanidade que retorne a Deus antes que chegue a hora final. Embora o conceito do fim dos tempos seja central para a teologia cristã, a visão do Padre Petar é singularmente urgente. Ele insiste que esses eventos profetizados estão acontecendo agora, não em um futuro distante. Sua mensagem pede vigilância, implorando que as pessoas se preparem espiritualmente para o que está por vir. Apesar da seriedade de suas previsões, sempre há um fio de esperança presente em todas elas. O Padre Petar não vê o ápice do tempo como um mero fim, mas como um começo, um limiar onde o sofrimento dá lugar à renovação e o caos à paz. Um tema recorrente nos ensinamentos do Padre Petar é a presença inabalável de Deus, mesmo em meio às provações mais difíceis. Ele garante aos fiéis que não importa quais desafios surjam, Deus nunca abandonará seus filhos. Essa promessa inspira coragem e força, capacitando os fiéis a enfrentar o futuro com confiança e esperança. Para os inúmeros peregrinos que viajam para Medjugorje todos os anos, esta mensagem oferece profundo conforto e orientação espiritual. Embora a Igreja Católica ainda não tenha aprovado oficialmente as aparições relatadas no local, milhões de pessoas encontram conforto e inspiração nas mensagens compartilhadas neste local sagrado, considerando Medjugorje um farol de luz em tempos de incerteza. Na tranquila vila de Medjugorje, o Padre Petar revela uma profecia repleta de esperança extraordinária, como mensageiro dos segredos que lhe foram confiados pela bem-aventurada Virgem Maria. Ele fala de um sinal milagroso destinado a iluminar os céus de Medjugorje. À medida que a humanidade se purifica, uma luz radiante encherá os céus, infundindo a atmosfera com energia divina. Este fenômeno celestial confirmará a atenção amorosa de Deus para com seus fiéis e marcará o início de uma nova era. Aqueles que testemunharem este milagre experimentarão uma paz interior indescritível, uma serenidade profunda que confirma o cumprimento das promessas divinas. O Padre Petar acredita que este evento confirmará as profecias e inaugurará uma era sem precedentes de amor e unidade para toda a humanidade. Desde 1981, os videntes de Medjugorje falam deste milagre visível, um sinal divino perceptível a todos, incluindo céticos e descrentes. Representa um último convite misericordioso à conversão, oferecendo a cada alma a oportunidade de retornar a Deus antes do tempo determinado. Para os fiéis, esse evento tão esperado é uma fonte de imensa alegria e esperança, afirmando a fidelidade eterna de Deus e anunciando um novo capítulo na jornada espiritual da humanidade. Em seus sermões, o Padre Petar frequentemente aborda os perigos da sociedade moderna, a sedução do materialismo, a erosão dos valores morais e a busca incessante de prazeres efêmeros. Ele alerta que essas distrações distanciam a humanidade da verdade divina. Observando as divisões e a falta de compaixão no mundo de hoje, ele reconhece que a humanidade se desviou do caminho pretendido. No entanto, ele mantém a esperança, chamando as pessoas ao arrependimento e ao retorno a uma vida baseada na fé. Ele nos garante que, buscando a misericórdia de Deus e nos esforçando para viver de acordo com sua vontade, podemos ajudar a restaurar a justiça e a santidade no mundo. As profecias do Padre Petar ressoam como um poderoso chamado à ação, combinando advertências sérias com uma promessa inabalável de esperança. Embora falem de provações futuras, a essência de sua mensagem irradia o poder transformador do despertar espiritual. Eles nos desafiam a examinar nossos corações, em arrependimento, a fortalecer nossa conexão com o divino por meio de orações fervorosas
especialmente o ritmo meditativo do rosário, e a nos preparar espiritualmente para as tempestades e os triunfos que virão. No centro de sua visão está uma verdade imutável. Deus caminha ao lado de seu povo, protegendo-o e guiando-o, mesmo nas mais violentas tempestades da vida. O milagre profetizado em Medjugorje permanece como um farol celestial, um chamado divino para despertar a humanidade da letargia espiritual e conduzi-la de volta ao caminho eterno da fé, antes que o tempo acabe. É uma prova viva da presença constante de Deus, um lembrete radiante de seu amor infinito e a promessa de um mundo renovado, cheio de paz, alegria e profunda realização espiritual. Ao refletirmos sobre essas revelações, deixemos que sua sabedoria acenda dentro de nós uma chama de inspiração e esperança. Aproximemo-nos não apenas do divino, mas também uns dos outros, unidos por este caminho compartilhado em direção à redenção e à graça, porque nessa unidade reside o poder transformador que nos levará à realização do nosso verdadeiro destino espiritual.